Olá, cá estamos nós para mais um vídeo aqui no YouTube, desta vez sobre Neptuno. Estes três vídeos, o da semana passada, o desta semana e o da próxima semana, serão dedicados aos aspectos, aos ângulos que estes três planetas transpessoais, Urano, Neptuno e Plutão, fazem aos restantes planetas. E, portanto, o que é que significam os ângulos destes três planetas que são transpessoais, que são oitavas superiores, ou seja, que são planetas que já exigem de nós alguma sapiência, exigem que a gente vá um pouquinho além do ego. Urano fala-nos sempre da independência, da liberdade e do desapego. O vídeo sobre Urano ficou aqui na semana passada. Neptuno sobre o amor universal e Plutão sobre a missão coletiva, sobre o sacrifício. Urano é a oitava superior de Mercúrio. Mercúrio é a mente racional, Urano a nossa intuição, a mente divina. Neptuno a oitava superior de Vênus. Vênus o amor pessoal, a sedução, as nossas relações a dois. E Neptuno é o amor a todos. Como é que nós conseguimos amar o próximo? E depois, Plutão, a oitava superior de Marte. Marte, os nossos desejos, a nossa vontade muito individual, muito ligada ao eu. E Plutão, já a vontade coletiva, o sacrifício que eu sou capaz, que nós somos capazes de fazer pelos outros. Hoje vamos fazer aqui uma viagem sobre os ângulos, os aspectos que Neptuno faz aos outros planetas e o que significam esses ângulos, consoante são ângulos tensos ou ângulos harmoniosos. Para já, subscreva o canal e deixe o seu like porque muito me ajuda. Então vamos lá, Neptuno. Deixa-me só mais uma vez fazer exatamente aquilo que fiz no vídeo passado. Os ângulos, os aspectos. Aqui temos um mapa astral com os diversos signos, ok? Esta pessoa tem Leão no ascendente, logo Aquário no descendente, aqui os signozinhos todos, e depois as casas, casa 1, que é a casa do ascendente, casa 2, casa 3 e por aí fora até a casa 12, e depois a distribuição dos planetas. E estes planetas fazem ligações entre si. Por exemplo, temos aqui uma ligação de Urano a Marte e Vênus, uma quadratura, esta linha vermelha é um ângulo tenso de 90 graus. Já aqui deixei um vídeo sobre estes ângulos, os aspectos maiores, os trígonos 120 graus, os sextis 60 graus, são os aspectos mais harmoniosos e depois também os aspectos mais tensos, os maiores são a quadratura 90 graus, ou a oposição 180 graus. Há já aqui um vídeo no YouTube sobre estes mesmos, sobre os aspectos, sobre estes ângulos e o que é que cada um deles significa. Farei também brevemente um vídeo sobre os aspectos menores. O que é um aspecto menor? É, por exemplo, um quintil e um biquintil, mas isso fica para uma próxima. Bom, então, o que é que significam os aspectos de Neptuno, este transpessoal, tanto que nos fala de amor universal? Muito bem. Uma relação de Neptuno com o Sol. Vamos imaginar, pegando aqui neste mapa, onde é que temos o nosso Sol, temos aqui o nosso Sol, e onde é que temos, vamos fazer assim, aliás, ok, então temos aqui o ascendente, onde é que está o Sol está aqui, e onde é que está Neptuno? Está aqui. E por acaso temos um relacionamento do Sol a Neptuno, temos um ângulo de 60 graus, que é um ângulo positivo, é um ângulo harmonioso. Bom, então, o que é que significa um ângulo harmonioso? Vamos começar por aí mesmo, um ângulo harmonioso entre Neptuno e o Sol. O Sol é consciência e Neptuno é ilusão, desilusão e é o sentido do outro, da compaixão. E, portanto, uma boa relação entre o Sol e Neptuno significa que a pessoa tem uma profunda consciência de que nós somos os outros e que poderíamos estar no lugar do outro. E, portanto, é aquela pessoa que muito naturalmente é empática, sente empatia e, portanto, tem a compaixão e a profunda noção de que estamos todos unidos. Isto se for um ângulo harmonioso, um sextil 60 graus ou um trígono 120 graus. Bom,
E se for um ângulo tenso? Então, se for um ângulo tenso, é aquela pessoa que tem frequentemente desilusões com as outras pessoas e tem frequentemente desilusões com as suas próprias crenças. A dada altura percebe que acreditou naquilo que não devia, portanto, ilude-se com facilidade. Então, e se for uma relação Neptuno-Lua? Como é que é a relação Neptuno-Lua? Bom, se tivermos um trígono ou um sextil, então, ou seja, ângulos harmoniosos, trígono 120 graus, sextil 60 graus, então nós temos a Lua, as emoções, os nossos vazios emocionais, como um terreno muito fértil para a imaginação e para a compaixão neptuniana. E, portanto, uma pessoa que tem um bom relacionamento de Neptuno com a Lua é alguém que pode ser um poeta, é alguém que pode ser um artista, um escritor, um excelente ator. Também é alguém que conhece muito bem os sentimentos do ser humano, portanto, consegue navegar com muita facilidade pelos sentimentos das outras pessoas, com bastante empatia. E Neptuno-Lua num aspecto tenso. Bom, num aspecto tenso é novamente a ilusão-desilusão. Se for uma quadratura, pode até dar alguma insanidade mental. Dependendo de outros aspectos, e se for corroborado, sublinhado por outros aspectos, um mau ângulo entre Neptuno e a Lua pode de facto indicar alguma insanidade mental, algum desequilíbrio, um problema de saúde mental de facto. Neptuno-Vênus. Ora, Vênus é o amor pessoal, Neptuno é o amor universal. Neptuno é a oitava superior de Vênus. Só que nós não conseguimos chegar à compaixão, não conseguimos chegar ao verdadeiro amor ao outro, não é? Quase que diluindo o ego, sem primeiro passarmos por relações extraordinariamente pessoais. E, portanto, não podemos recusar os relacionamentos a dois porque queremos imediatamente fazer aqui uma espécie de salto quântico para o relacionamento transpessoal. Não. Para aprendermos a compaixão, ensina-nos Neptuno, para aprendermos a compaixão, para aprendermos a empatia, para chegarmos a Neptuno, é preciso um longo treino que é feito nas relações a dois com as outras pessoas. E, portanto, um longo treino no relacionamento com o outro, com os outros, no relacionamento a dois, nos relacionamentos pessoais, para aprendermos a compaixão, para aprendermos a empatia e, então, para aprendermos o amor universal e chegarmos, então, aos domínios de Neptuno. E, portanto, primeiro aprendemos o respeito pelo outro, o respeito pelo espaço do outro e só depois podemos, então, falar em amor universal. E, portanto, quando estão num ângulo tenso, nada disto é claro, portanto existe uma grande ilusão, nós queremos o ser perfeito e o amor perfeito e o amor transpessoal no outro e colocamos todas as nossas projeções num único ser humano e normalmente dá grandes desilusões. Isto quando falamos, por exemplo, de uma oposição 180 graus ou de uma quadratura 90 graus, portanto de ângulos tensos. No caso de uma oposição 180 graus, é aquela pessoa que, se tiver outros aspectos que corroborem isto, que teve uma grande desilusão amorosa na vida, qualquer coisa que a marcou profundamente. Numa quadratura, são as sucessivas ilusões e desilusões precisamente porque projetamos nos outros um ideal e não vivemos a relação a dois na sua verdade, que é o dia-a-dia e é a cedência, a construção, o respeito por nós e pelo espaço do outro também. Num ângulo harmonioso, um trígono 120 graus ou num ângulo de 60 graus, que também é um ângulo harmonioso. Ora, uma relação Neptuno e Vênus é uma maravilha, significa que o amor pessoal e o amor transpessoal andam de mãos dadas e, portanto, as pessoas encantam-se pelos outros, os outros encantam-se por elas e são aquelas pessoas que têm uma grande necessidade de percepcionar beleza. Aliás, são aquelas pessoas que percepcionam beleza
em quase tudo. E portanto são aquelas pessoas que têm alguma inocência ainda. Tenso, lá está, é a grande desilusão e pode dar alguma amargura. Eu não tenho falado muito da conjunção, que é quando dois planetas estão juntinhos. Porquê? Porque uma conjunção tanto pode ser tensa como harmoniosa, dependendo dos ângulos que esses dois juntinhos vão fazer depois a outros, ok? No fundo, uma conjunção é a união de duas energias e depois os ângulos que essas duas energias juntas vão fazer a outros é que define se teremos ali algo complexo, tenso, uma energia tensa ou, pelo contrário, harmoniosa. Mas um dia farei um vídeo só sobre o poder da conjunção. E agora Neptuno-Mercúrio. Neptuno, amor transpessoal, amor universal, e Mercúrio, já sabe, a nossa mente racional. Ora, muito bem, num ângulo menos bom, num ângulo tenso, o que é que isto significa? Significa que Mercúrio não interpreta bem o apelo de Neptuno e, portanto, há aqui uma confusão entre a nossa mente racional, entre aquilo que a razão diz que devemos fazer e aquilo que o nosso coração, o nosso sentimento de compaixão diz para fazer. Ou seja, vence a razão e deixa sempre a pessoa profundamente insatisfeita e inquieta. Isto num ângulo tenso, 180 graus, 90 graus. Mas se for um ângulo harmonioso, 120 graus ou 60 graus, trígono ou sextil, respectivamente, é o ângulo do místico, porque Neptuno é o amor transpessoal e Mercúrio é a mente racional e, portanto, é a mente racional ao serviço da compaixão, ao serviço da empatia e, portanto, é como se Mercúrio fosse a caneta que escreve a alma neptuniana e, portanto, é mais uma vez um aspecto que denuncia um poeta ou que denuncia até um místico. Bom, e Neptuno-Marte? Neptuno, o amor transpessoal, e Marte, os desejos, o desejo pessoal. Ora, numa quadratura ou numa oposição, o que é que temos? Frustração. É um ângulo, uma quadratura 90 graus ou uma oposição 180 graus entre Neptuno e Marte é um sentimento profundo de frustração. Por um lado, a pessoa sente compaixão, sente empatia, mas por outro lado sente-se frustrado porque sente que não consegue alcançar os seus objetivos. Por um lado é a compaixão, por outro lado é o egoísmo, é uma inquietação permanente. É preciso ter bastante cautela a observar este ângulo, um ângulo tenso entre Neptuno e Marte, porque são pessoas que normalmente são violentas para si próprias, ou seja, pode indicar, por exemplo, o uso de drogas pesadas, é aquela pessoa que não explode, mas implode. E se for um ângulo harmonioso, bem, se for um ângulo harmonioso, sabemos que Marte é ego, mas se for um ângulo harmonioso, 120 graus ou 60 graus, Neptuno vence o ego e, portanto, é aquela pessoa que já não se zanga com ninguém, que já não se zanga com nada, porque o seu Marte já está treinado, já está domesticado, o seu ego, o seu eu, a sua persona já é demasiado evoluído e, portanto, já está demasiado ligado aos transpessoais e, no fundo, a uma concepção de que tudo isto é maior do que nós. Neptuno-Júpiter. Júpiter, o planeta das leis, da ética, das bênçãos, da sorte, do futuro. Ora, digamos que os valores e a ética estão ao serviço do amor universal de Neptuno, ou seja, dos valores de Neptuno. Isto quando o ângulo é harmonioso e, portanto, alguém que tem uma boa ligação de Neptuno-Júpiter é alguém muito evoluído já espiritualmente e, portanto, a verdade está muito ligada ao sentido do amor ao próximo e a esta verdade que estamos todos muito ligados, enfim, a um ideal de compaixão.
Se Neptuno e Júpiter estiverem ligados por um ângulo tenso, uma quadratura 90 graus ou uma oposição 180 graus, então temos aquelas pessoas teimosas, donas da verdade, em duas palavrinhas, falsos profetas. Neptuno, Saturno, Saturno, o senhor do karma, o senhor do tempo, Cronos, um bom relacionamento de Neptuno-Saturno, ou seja, um ângulo de 120 graus ou de 60 graus, significa que a pessoa tem um sentido de sacrifício muito espontâneo por algo que é maior. Ou seja, existe uma verdade maior, além do seu ego e das suas vontades pessoais, e ela é perfeitamente capaz, alguém com este ângulo harmonioso entre Neptuno e Saturno, é perfeitamente capaz de se sacrificar em nome de uma verdade maior. São pessoas muito, muito generosas. Ao contrário, se o ângulo for de quadratura ou de 180 graus, ou oposição, um ângulo tenso entre Neptuno e Saturno, então temos aquelas vítimas de serviço e, portanto, são aquelas pessoas que Saturno não as deixa evoluir, não as deixa chegar à compreensão, ao amor universal. São aquelas pessoas que acham que têm sempre razão, são vítimas da humanidade, toda a gente lhes deve e ninguém lhes paga. Claro que depois é importante olhar para o resto do mapa, porque depois pode haver ângulos que suavizam e atenuam completamente este ângulo. Por isso é que é preciso olhar para o mapa sempre de uma forma bastante integral. Muito bem. Neptuno, Urano. Ora, Neptuno é o amor universal e Urano é a liberdade. Falamos disso já quando falamos de Urano no vídeo passado. Urano é a liberdade, é o desapego. E, portanto, num ângulo harmonioso, nós temos muito bem ligadas estes dois conceitos, a liberdade e, ao mesmo tempo, o amor universal. Nós podemos ser livres servindo uma causa maior, a causa dos outros, porque os outros somos nós e nós somos os outros. Mas num ângulo tenso, então temos aqui uma guerra entre um Urano rebelde e, portanto, uma liberdade que não é bem liberdade, é mais rebeldia, e um Neptuno que ainda não é amor transpessoal, é ilusão. Neptuno, Plutão. Neptuno, o amor universal, e Plutão é o poder. Como é que estes dois conseguem viver um com o outro, mesmo num ângulo harmonioso? Bom, num ângulo harmonioso, alguém que tenha uma boa ligação entre Neptuno e Plutão, 120 graus, que é o trígono, 60 graus, que é o sextil, num ângulo harmonioso, as pessoas vão puxar mais para o lado de Neptuno. Numa qualquer decisão, elas tendem para o lado de Neptuno, o que beneficiará os outros, o que beneficiará a equipa, o que vai beneficiar a família, o que beneficia o outro. Num ângulo tenso, a pessoa vai beneficiar, quadratura ou oposição, a pessoa vai beneficiar Plutão, mas Plutão ainda não regenerado. E, portanto, o Plutão do poder, do controle, e não o Plutão oitava superior. Se o ângulo for harmonioso, a pessoa puxa pela compaixão de Neptuno e puxa pelo lado regenerado de Plutão também. E Plutão regenerado é o último dos transpessoais, é o sacrifício, é a missão em prol dos outros. É as causas em prol da sociedade ou da nossa família, de um grupo, de algo maior do que nós, do que o nosso ego. Bom, e para a semana há mais, já sabe, subscreva o canal, ponha o seu like porque muito me ajuda. Para a semana vamos falar sobre Plutão, o último dos transpessoais, e o que significam os ângulos entre Plutão e os outros planetas. Um beijinho e até já!